Olá, seja bem-vindo novamente à nossa casa. É uma alegria tê-la conosco, aprender um pouco mais sobre a obsessão comigo. Venha entender como a obsessão faz parte do nosso cotidiano. Ficou interessado e interessada em aprender um pouco mais sobre obsessão? Entender as causas de tudo aquilo que você está sentindo neste momento, no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, no seu lazer? Tenho certeza de que você não irá se decepcionar, pois o conteúdo que eu trago para você no vídeo de hoje, as informações e os conhecimentos aqui apresentados darão muito mais confiança e muito mais forças para você continuar investindo em suas descobertas e no seu aprendizado. Continue firme, não desanime. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre os espíritos e o que eles fazem conosco, como agem sobre nós. Os espíritos nada mais são do que homens e mulheres que morreram e estão em uma outra dimensão, em uma outra vibração. Mas eles se encontram muito perto de nós e exercem incessantemente uma ação sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas escolhas. Os espíritos também vão atuar sobre o nosso mundo físico. Eles podem bater portas, janelas, abrir gavetas, jogar objetos ao solo ou à distância, movimentar cadeiras, mesas e muito mais. E muitas vezes eles fazem com que você pressinta que eles estão no ambiente em que você está, como se alguém estivesse lhe olhando, um vulto que passa. Se eles, os espíritos, atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, eles acabam sendo, vejam que interessante, uma das forças da natureza. E eles podem causar uma quantidade enorme de fenômenos, de acontecimentos, de situações que não podem ser explicadas ou são mal explicadas pela ciência, pelos conhecimentos do nosso dia a dia. Mas encontram explicação no Espiritismo, que estuda isso profundamente e há muito tempo. As relações dos espíritos com você, com a sua família, com os seus amigos, comigo, resumindo, com toda a humanidade, são constantes e ininterruptas. Os bons espíritos nos atraem para o bem. Eles nos sustentam nas nossas provas da vida, nas nossas dificuldades. Eles nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Nos inspiram como podemos agir para nos livrarmos de determinados problemas. Agora, os maus espíritos, ao contrário dos bons, podem nos influenciar lentamente, vão nos levando para a depressão. Eles podem nos influenciar para um ressentimento, para um desejo de vingança, para um desafeto, nos estimular a raiva e o ódio. Eles podem nos influenciar para a exaltação, para o fanatismo, que nos leva a buscar prazeres nas drogas, no sexo desregrado, no jogo, na cultura do corpo perfeito, não sairmos da academia, preocuparmos apenas com o corpo. Os espíritos que são maus vão nos direcionar para o mal, e eles vão sentir um enorme prazer vendo que nós aceitamos as suas sugestões e estamos pouco a pouco nos parecendo com eles.
Ah, meus amigos, é isso que eles querem, que nós soframos o quanto eles sofrem. E eles não vão medir esforços para te levar para onde eles pretendem. O espírito, ele sobrevive após a morte do corpo físico. Eu, você e todos os que estão assistindo e ouvindo esse vídeo, no dia da nossa morte, nós sairemos desse corpo que nós amamos tanto, cultivamos tanto, como uma lagarta que se liberta do seu casulo. E esse corpo irá desaparecer, irá se tornar pó. E toda essa beleza, toda essa luta que nós fazemos para deixá-lo belo, nada restará. E levaremos os distúrbios mentais, os vícios, os desequilíbrios que nós sustentamos ao longo dos anos de vida encarnada. E nós, no mundo espiritual, nos tornamos prisioneiros de nossa mente e prisioneiros de outras mentes, como se estivéssemos em jaulas estreitas e escuras, cheias dos fantasmas da loucura que nós cultivamos, que nós sustentamos, que vão nos reduzir a uma condição primitiva do nosso passado. Nos tornaremos mais raivosos, mais enlouquecidos, mais desequilibrados. Porque não trabalhamos o equilíbrio enquanto estávamos encarnados, como estamos agora. Os espíritos maus agem sobre nós de forma muito sutil. E quando nós percebemos, já estamos contaminados, infectados, controlados por eles. E somente com muito esforço é que nós conseguiremos nos libertar da presença perturbadora desses espíritos maus, invasores de nossa própria alma. Será uma luta muito difícil e longa. Os desvarios da razão sempre existiram em todos os tempos, mas jamais como na atualidade nos tempos de hoje. O homem se sentiu tão perturbado, e há causas para isso. Há motivos que nos levam a essa perturbação. Não pense que somente você é vítima dessa situação de perturbação, mas é preciso não permanecer nela, pois ela tende a ficar, à medida que o tempo passa, cada vez pior. Precisamos sair dela o mais rapidamente possível. Os espíritos maus podem, como eu já disse, ser sutis ou violentos, e eles vão usar de todas as armas de perversidade que eles conhecem para se alojarem no seu coração, na sua mente, criando situações de perturbação do seu raciocínio e gerando um desinteresse pela vida, que talvez é o que você esteja sentindo. E pouco a pouco, tudo fica muito cinza, sem sentido, um grande vazio vai tomando conta de você. E você não sabe explicar como isso aconteceu, quando surgiu, como surgiu. Quando tiver essas dúvidas, pense sim na ação de espíritos adversários. A depressão, por exemplo, é semelhante a uma noite muito escura, que chega de repente em pleno dia. É uma nuvem ameaçadora, que esconde o sol que estava presente na sua vida. A depressão é como um tóxico poderoso que vai te envenenando lentamente, destruindo as mais belas florações do seu ser, da sua vida. E esses espíritos maus trabalham um processo de obsessão, levando para a depressão. Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, estudiosos da saúde mental e física dizem que grande parte dos distúrbios mentais que nós vivenciamos, isso que você está sentindo e muitos outros, é consequência dos problemas dos dias em que vivemos, nessa loucura. E a cada dia, os desequilíbrios, os desarranjos psíquicos, emocionais, vão deixando você aturdido, aturdida, confuso, confusa. É como se não houvesse luz na sua vida. Ação de espíritos maus que você sequer percebe.
É claro que existem doenças do corpo. Doenças que são causadas por vírus, por bactérias, por herança genética dos nossos pais, avós. Existem sequelas da epilepsia, da convulsão, da tuberculose, das febres reumáticas, da sífilis, dos cânceres, dos traumatismos, dos choques. Existem sequelas que se encarregam de contribuir, muitas vezes, para o estágio de loucura, mas isso é uma questão orgânica. O que estamos falando da ação dos espíritos maus é sobre a tua mente. E agindo sobre a sua mente, eles vão levar você a desenvolver doenças que dão origem a psicoses, a neuroses lamentáveis, tristes. Existem outros fatores que podem ser explicados pela doutrina espírita, pois são de causas de origem espiritual e você precisa aprender sobre isso. Você precisa desenvolver conhecimento sobre esse mundo espiritual no qual nós estamos mergulhados. E os maus espíritos, eles trabalham contra a sua paz. Eles não querem a sua tranquilidade. Eles não querem o seu equilíbrio. Os maus espíritos aparecem quando você menos espera e vão assumindo lentamente uma proporção ameaçadora que termina por levar você ao desequilíbrio, levar você ao fracasso, levar você ao desânimo com a vida. E todos aqueles sentimentos nobres, todas aquelas suas capacidades de luta, toda a sua coragem, toda a sua vontade desaparecem quando você é dominado por eles, quando você é controlado por eles. E onde havia alegria, agora existem sombras, escombros, destruição do seu eu, da sua própria essência. E você se sente em frangalhos, esfarrapado, despedaçado, despedaçada. Ação de espíritos maus sobre você. E é preciso aprender como tentar se libertar disso. E recursos salvadores são a oração e o prosseguimento do trabalho e o amor, desinteressado e incessante. É preciso orar. Buscar ajuda médica é importante. Sim, sabemos disso. Mas encontrar ajuda espiritual é fortalecer-se e aprender que existem causas profundas que a medicina, a psiquiatria, a psicanálise não conseguirá solucionar com medicamentos e terapias ou outros procedimentos. Aliviam, ajudam, mas não vão libertar você, pois a liberdade está em você e no conhecimento que você vai adquirir sobre essa ação da espiritualidade má sobre você. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso conhecer como os espíritos maus agem sobre nós querendo nos prejudicar e como os bons procuram nos auxiliar e nos ligarmos com quem quer nos auxiliar e desligarmos daqueles que são maus, que são perversos. Anjos maus ou demônios, no tempo de Jesus, foram assim classificados por ele, de espíritos imundos, com os quais Jesus se defrontou várias vezes durante a jornada em que ele viveu entre nós na terra. Foi desafiado inúmeras vezes e o mestre teve que enfrentá-los. Por que nós não somos desafiados? Claro que somos e teremos que saber lidar com eles. Nós vivemos em um tempo em que o vício adquiriu cidadania. É desregrado. Nós vivemos em um tempo em que a crueldade, a perversidade, o crime recebe aplausos. Nós vivemos em um tempo em que a insensatez tem o apoio da maior parte da população. A corrupção predomina e tem legalidade. E nós, como cristãos decididos,
Vamos enfrentar muitas dificuldades, como Jesus enfrentou. As licenças morais de baixo nível é que medem os homens pela escala inferior de valores e as mulheres pelos desatinos comportamentais que elas estão desenvolvendo. É natural, portanto, que a ganância, a soberba e a violência se espalhem dominadoras. Mas não é a regra. Nós somos seguidores do Cristo e precisamos aprender com Ele que nós estamos sendo convidados por Jesus para nos tornarmos uma fortaleza inexpugnável. E não podemos concordar com os métodos e costumes que predominam em certas faixas da sociedade. Não podemos concordar com a corrupção moral e material. Não podemos concordar com o sexo desvairado, a pedofilia, o uso de drogas, o desregramento social, o feminicídio, o jogo dominador, tentando nos colocar contra irmãos que ainda não conseguiram estruturar-se como homem, como mulher espiritualmente, e estão em aprendizado, e que são perseguidos, violentados, assassinados, porque não têm ainda uma definição da sua própria essência. Acontece que quando você tenta se manter longe desses acontecimentos, que você vivia e sentia prazer, aqueles espíritos que viviam com você, que sentiam prazer com você, que estavam encantados com você ter caído nas malhas deles e percebem que você está tentando escapar, eles não vão deixar isso acontecer facilmente. Porque quando você tenta se manter longe deles, quando você tenta se afastar deles, esses adversários que antes estavam felizes com você vão te envolver com vapores tóxicos, que vão te levar à depressão, vão te levar ao ressentimento, vão te levar ao desequilíbrio, vão te levar à exaltação daquilo de tudo que temos de ruim. É preciso ter atenção, é preciso vigiar, é manter-se interiormente tranquilo e equilibrado, considerando a honra de estar se esforçando para cumprir um dever que você pediu, que nós pedimos para a espiritualidade maior, sob as bênçãos de Deus. E é por isso que você está aqui conosco, para tentar, através de você mesmo, encontrar o mecanismo da tua cura, a sua autocura. Você precisa de orientação, você precisa de passes, você precisa da água fluidificada, você precisa do ambiente equilibrado da casa espírita. Mas você precisa também fazer a sua parte. Você precisa modificar os seus comportamentos, as suas palavras, os seus atos, o seu relacionamento com aqueles que vivem com você na sua família, os seus amigos, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ser gentil, cultivar pensamentos elevados, fazer boas leituras, ouvir boa música, deixar de assistir programas que são violentos, que mostram horas após horas assassinatos, estupros, desaparecimentos. É preciso voltar-se para o crescimento interior, alimentar a bondade que existe em você, deixar a luz que está em você brilhar. E para isso, nós podemos ajudar, nós podemos orientar, mas se você não fizer a sua parte, não haverá os resultados que você espera. Não há milagres. Tudo aquilo que nós podemos conquistar é à custa de muito esforço, de muita dedicação e da mudança interior. Nós só nos libertaremos de dentro para fora. Enquanto eu acreditar que tudo aquilo que eu peço para que me socorram vai me transformar, eu estou me enganando e estou aceitando a influência de espíritos maus que sentem-se felizes em perceber que você ainda não acordou para a sua própria libertação.
Muita paz a você, a todos que aqui estão me ouvindo, acompanhando esses pequenos vídeos sobre aspectos rápidos da obsessão, e espero que possa ajudá-los a modificarem-se. Sabemos que é difícil, mas pouco a pouco, no dia a dia, vocês perceberão que estão cada vez melhores e mais equilibrados, saindo da depressão, saindo da angústia, saindo do toque, saindo da esquizofrenia, saindo desses distúrbios que envolvem a maior parte da nossa população. Que a luz do Mestre esteja em seu coração e que a paz e o amor de Jesus os acompanhem hoje e sempre.